Entretanto, Apoio Cultural ACIA, Minax, Europa Empreendimentos Imobiliários, Veracruz Transportes e John Romualdo Cabeleireiros e Equipe. Sejamos todos bem-vindos e vamos hoje falar de impeachment, né? Um assunto que vem dominando todas as rodas por conta do pedido de afastamento da presidente Dilma, recentemente aceito com bastante alarde, bastante barulho pela Câmara dos Deputados, ao longo de uma tumultuada sessão, como todos nós brasileiros sabemos. Aí vem os detratores e os aliados políticos da nossa atual presidente com diferentes visões do Instituto do Impeachment. É necessário, porém, separar o joio do trigo. Em primeiro lugar, impeachment não é golpe. É bom que você saiba disso. Impeachment é um remédio constitucional existente para o afastamento daquele gestor, daquele dirigente, daquele político, daquele governante que exceda em suas funções os limites da legalidade ou que haja de maneira desastrosa na condução dos interesses da nação, na condução dos interesses do ente federado que esse gestor representa. Portanto, não é necessário que a presidente Dilma tenha obrigatoriamente cometido um crime para que se peça o impeachment dela ou para que esse impeachment seja por fim concedido. Basta que o país esteja ingovernável por incompetência administrativa da senhora presidente. Portanto, não há golpe algum. Quem assinou o pedido de impeachment foi um petista histórico, foi um dos fundadores do PT. E ninguém está querendo também dizer, com a admissão do procedimento do impeachment, que a senhora Dilma Rousseff é culpada disso ou daquilo, ou que deve ser ou não deve ser afastada. A pergunta que se tem que fazer é a seguinte: se Fernando Collor, por causa de isso em 1989, 90, 91, e lá vai pancada, apriscos idos, se Fernando Collor, por conta de um Fiat Elba, pôde ser processado, pôde ser alvo de um pedido de impeachment, por que a dona Dilma da Conceição Rousseff, né, com Petrolão, Mensalão, Mãos Limpas, Águas Sujas, Ação Penal 407, com isso tudo, ela também não pode responder a um pedido de impeachment? O que há de golpismo nisso é o que não se entende. Por outro lado, e aqui nós temos que abrir um parêntese muito grande, porque também no procedimento administrativo, no julgamento político, que é o julgamento do pedido de impeachment, existe o princípio da presunção de inocência ou o princípio da não culpabilidade. Significa, a nossa presidente da República, até que contra ela se decida em última instância, ela é inocente. Tanto dos seus desmandos econômicos, quanto de eventuais crimes, quanto de eventual má gestão à frente dos interesses da nação. Então, ela é a presidente da República. Ela pode sofrer o pedido de impeachment. Ela pode responder ao pedido de impeachment. Isto não é golpismo. Agora, poderá ser afastada? Não poderá ser afastada? Qual é a legitimidade disso? É um julgamento político, amigo. Não é um julgamento jurídico. Vamos voltar ao ex-presidente Fernando Collor de Mello. E no início da década de 1990, ele foi afastado, o impeachment contra ele foi deferido, ele foi retirado do Palácio do Planalto, né, pelas vias mais constrangedoras possíveis, mas foi absolvido pelo STF. Ou seja, o julgamento jurídico, Fernando Collor de Mello ganhou, pouco tempo depois. Agora, no julgamento político, o que o parlamentar da época que votou pelo impeachment do Collor pensou a votar? Eu conversei com alguns deputados e senadores daquela época. O país estava ingovernável.
Collor não tinha mais a credibilidade do cidadão brasileiro. Não dava para ele continuar. O país iria parar. Nesse atual contexto nosso, vamos voltar para a atualidade, vamos voltar para a presidente Dilma. O que nós temos que perguntar é o seguinte: o país está governável? Dona Dilma consegue manter as rédeas do Brasil por mais 3 anos? Se a resposta for positiva, os nossos representantes no Congresso Nacional devem votar não e mantê-la na presidência da República. Agora, se estiver ingovernável, dada a sua incapacidade de gerir os nossos interesses, então ela deve ser afastada do poder. É essa a história. Não é golpismo, né? Não há presunção de culpa aqui. É um remédio constitucional. E vamos ver no que vai dar. Até a próxima. Entretanto, apoio cultural ACIA, Minax, Europa Empreendimentos Imobiliários, Vera Cruz Transportes e John Romualdo Cabeleireiros e Equipe.